Olá, Irmandade, Santa Paz de Deus, em nome de Jesus, a paz de Deus para todos os irmãos que estejam assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal eu fiz para me contar as maravilhas que Deus já fez na minha vida e com isso que Deus pode fazer uma obra na vida de alguém, né? Porque para mim foi muito bom. Todos os dias na minha vida Deus me levanta, me dá força. E eu creio que só Deus para nós fazer isso, mais ninguém. Não adianta olhar para um lado nem para o outro. Não vai resolver o problema se você não tiver com a mente ligada no céu. Vou contar um testemunho para vocês aqui, Irmandade. Quando eu era criança, eu nasci com uns 10 anos mais ou menos. Meu irmão batizou, né? Nessa graça. Eu sou das Congregação Cristã do Brasil. E, irmão, eu tô fazendo uma massa aqui. Enquanto eu faço, eu tô conversando aqui, falando para a Irmandade. Essa maravilha que Deus fez na minha vida. Quando meu irmão batizou, eu era criança ainda. E meus pais, 11 filhos que meu pai teve, né? Minha mãe teve, meus dois teve. Então, para eles é muita luta. Pensa bem, criar 11 filhos na roça, né? Só que depois de um tempo, eu tinha uns 12 anos, meu pai obedeceu a Deus. Mas nós, antes disso, a gente passava muita dificuldade lá na minha casa. Muita mesmo. Só nós que já passou e Deus sabe que nós já passamos em casa. E aí meu irmão obedeceu a Deus e ele sempre me levava para congregar. No escudo de jovem, aí eu ia. Só que um dia teve que sair para trabalhar fora. Ele saiu com 17 anos para trabalhar fora, foi para São Paulo. E meu pai não servia a Deus ainda, ninguém da minha família, só eu e ele. Só que eu não era batizada ainda. Ele me ensinava o Pai Nosso todo dia, tinha aquela paciência de me ensinar o Pai Nosso. Aí um dia, ele resolveu para São Paulo e falou assim: pai, a partir de hoje, você vai ser o responsável de levar, me chamava de Fininha, a Fininha para a igreja. Não deixa de levar ela para a igreja. E essa responsabilidade, como meu pai, minha mãe é muito caridoso, muito bom pra gente. É um pai ótimo, minha mãe ótima. Quando tinha que puxar a orelha, puxava. Quando tinha que dar conselho, dava conselho. Ele não tinha dó de falar não. Mas é pro bem, né? Todas as pessoas que falam não na hora certa, não é não. Às vezes a pessoa pensa que ele tá fazendo... pai não gosta de mim, a mãe não gosta de mim, que não deixa fazer nada. Não, é porque ama. Porque o dia de amanhã, só Deus sabe o que a gente vai passar, né? Então a gente não vai querer que outra pessoa venha puxar nossa orelha. Melhor puxar o pai do que outras pessoas da rua puxar nossas orelhas, né? Eu, pelo menos, meu pensamento é esse. Com o tempo, aí meu pai começou a me levar na igreja. Todo dia a gente ia a pé, 1h30, 2 horas a pé, na estrada de chão, no meio do mato, né? Que não tinha luz, não tinha nada. Até hoje lá não tem luz nas estradas, que é roça até hoje. Mas antes não tinha, nem de casa não tinha luz. Aí eu todo dia ia me levar. A gente passava por meio dos matos, assim, umas trilhas, passava nos rios, nos lajeados, cheios de pedra. E ele me levava todo dia. Mas nesses dias, sempre tinha um irmão que vinha até na metade do caminho, que ele morava na metade do caminho, e ia anunciando pro meu pai. E eu lembro disso até hoje. E anunciando pro meu pai, um dia meu pai foi convertido e batizou. Aí depois minha mãe era contra, porque ela era muito católica, né? Ela é muito católica, então ainda não era a favor de pessoas cristãs, né? Achava errado, não sei o quê. Aí, mas só que não prometeu também, não. Quando meu pai batizou, depois de uns dias, todo mundo lá de casa batizou. Todos meus irmãos, minhas irmãs. E nós foi crescendo na graça, servindo a Deus. E meu pai foi tesoureiro por muitos anos na congregação. Aí, quando eu tinha 12 anos, 11 anos eu batizei, com 12 anos, 13 anos, eu fui trabalhar na cidade para
não é trabalhar, né, gente? Porque a gente ter cidade não é trabalho, é ajudar as pessoas. Até acompanhante de filhos, assim, dentro de casa, para ficar mais acompanhando os filhos das patroas. Que eu mais brincava do que trabalhava, né? Que eu não tinha noção, assim, das coisas. Aí ficava um tempo na cidade, outro tempo na roça com minha mãe. Isso era só para ganhar comida, porque lá em casa tinha comida, né? Meu pai era um homem trabalhador, minha mãe ia trabalhar, muito trabalhadora, nunca faltou pão de cada dia para nós. Nessa parte, não tinha do bom e do melhor, mas para comer nós nunca passou fome. Mas não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada dessas coisas. Aí, num tempo, eu fui pra cidade, fui trabalhando, fui ficando mais velha. Não ficava direto não, mas às vezes eu ia lá em casa, ficava um tempo lá, voltava. Aí quando eu tive 16 anos, eu vim pra cá. Uma dona pediu meu pai pra deixar eu vir pra cá, pra Belo Horizonte, trabalhar com ela. Porque a responsabilidade ficava nas costas dela, né? Eu era de menor. E eu trabalhei, fiquei um bom tempo com essa mulher. Com 18 anos que eu fiz, aí eu já vim pra cá, você já viu, né? Não conhecia nenhum lugar pra me congregar. E já entrei no amizade com pessoas que não é da igreja. Pessoas que não serviam a Deus. Não as pessoas ruins, as pessoas boas, mas que não serviam a Deus, né? E meu pai sempre obediente lá, orando pra gente, né? Quando os filhos saem, sempre orando. E aqui em Belo Horizonte eu comecei, não fui mais na igreja. Meu pai dá o conselho, você já viu como é que é, né? Fui conhecer uma pessoa que não é da igreja. Casei, primeiramente errei na presença de Deus. Conheci ele, você já viu, acaba gostando, né? Caí na tentação, engravidei desse rapaz. Aí, muito tempo depois, tive esse filho, com muita luta que eu passei. A partir da hora que eu fiquei assim, tô grávida, foi sofrimento na certa. Ele saía, ele me deixava pros forró, me deixava dentro de casa. Ele me traía. Aí, como eu morava aqui junto com a família dele, minha família toda longe, só eu que morava aqui, não tinha parente nenhum aqui. Então eu passei, só Deus sabe o que eu passei. Mas sempre quando eu lembrava, quando passava por isso, eu chorava. E sempre orando a Deus e pedindo a Deus misericórdia de mim. E sempre na minha mente, estou passando por isso porque desobedeci, né? Primeiramente a Deus, porque eu era uma pessoa obediente a Deus, servia a Deus certinho. E depois meu pai, sempre dava conselho, não ouvi, caía na tentação. Depois que até cuspi na comida, no chão assim, esse ex-marido meu me cuspiu e falou assim, agora como? Só Deus sabe o que eu passei, essa vida minha. Ninguém da minha família, ninguém aqui sabe disso, só eu. Não sei se você lembra, com certeza que as pessoas que fazem não lembram das coisas, né? Quem passa que sabe. E lembra, algumas coisas a gente lembra, que não tem como esquecer. E eu grávida ainda, ele fez tudo isso comigo. Nunca me levou num lugar para fazer um exame de sangue, nunca levou em lugar nenhum para poder me agradar, assim. Às vezes saía comigo, eu grávida, ele ia na frente, ou então eu ia atrás, ou eu ia na frente, ele ia atrás, não ia junto comigo. Então me desprezou bastante, me humilhou. Você vê como é que o diabo é, né? Eu não tô falando que ele é o diabo, não, mas o diabo usou ele para fazer isso comigo. E depois eu passei por tudo isso na minha vida, passei por muita humilhação. Aí, quando esse bebê nasceu, esse filho meu nasceu, Deus permitiu que ele não ficasse comigo. Levou ele com 5 dias de nascido. Chorei, sofri, mas sofri. E sempre na minha mente, isso aí que faz a gente, quando a gente não obedece a Deus, não ouve o que Deus fala com a gente, né? E Deus permitiu que com 5 dias levou meu filho. E com 1 ano, eu não estava aguentando mais, eu falei assim, Deus levou nosso filho, então não vamos viver mais juntos.
Eu não tinha casado no papel ainda não. Eu não tô aguentando mais a humilhação. Vamos separar. Aí ele mudou o jeito de ser. Não, eu vou mudar, vou não sei o quê. Vamos casar. E meu pai ficou muito chateado na época. Que ele uma pessoa, na época tesoureiro, depois virou cooperador oficial da noite, né? Aí ele ficou muito chateado. E eu fiquei muito magoado também de saber que eu fiz a família passar por essa vergonha, do jeito que eu passei, que eles passaram por mim. Mas sempre eu pedindo perdão ao meu pai também por ter errado. E o que eu estava passando, porque eu mereci. Porque se eu não tivesse procurado um servo de Deus, né? Juntamente pedido a Deus a palavra antes, talvez eu não estava passando por isso. E aí eu casei. Demorei muito ter filho, porque depois que eu casar, eu fiquei traumatizada do que eu passei, né? E depois de 5 anos, eu arrumei minha primeira filha. Mas só guerra, só prova. Traição, em cima de traição. E aí eu sempre ia, às vezes, ir na igreja, mas não tinha mais força para ir congregar. Ia porque eu sentia que lá eu sentia paz. Mas às vezes não sentia, não ia igual eu era aquela pessoa que ia sentir que a presença de Deus assim, comigo, assim. Eu senti assim, que Deus não estava comigo mais. Mas mesmo assim, eu sempre pedia a Deus, orava, pedia a Deus para me guardar, porque eu vivia assim longe da minha família, só perto da família do meu ex-marido. E não era fácil, só Deus sabe o que passava. Aí arrumei 3 filhos com ele. O último, como eu tive cesárea, eu fiz ligadura, né? 3 filhos. Quando o meu filho tava o mais novo tava com uns 7 anos mais ou menos, não tava aguentando mais. Fez 8 anos, não tava aguentando mais ainda, cada dia pior que eu tava passando na minha vida. Aí um dia eu pedi a Deus, Senhor, pedi a Deus que todos meus filhos estavam sofrendo por causa disso. Mas, irmãos, minha família é temente a Deus, meu pai, minha mãe. Meu pai faleceu em 2019, em outubro de 2019, mas é muito temente a Deus. E meus meninos iam pra lá sempre, às vezes ficava sempre com eles lá. Que eu trabalhava, né? Sempre trabalhei fora. E eles levavam na igreja. Sempre iam na igreja. Os meus meninos passaram a gostar demais da igreja. E aquilo pra ele, Deus converteu o coração dos meus filhos. Não foi os meninos de bagunça, de gostar de sair, assim. Aí a primeira batizou, a mais velha. Deus chamou ela, batizou. E mesmo assim eu fraco, às vezes quando eu ia com eles no culto, mas não estava sentindo, sentar no último banco da trás e pedindo a Deus força, porque eu estava sem força, muito sem força. Aí eu falei assim, agora eu já errei, né? Eu errei, pequei na presença de Deus e agora não tem como, pra que eu vou congregar? Eu sempre pensava isso, né? Deus sempre falando comigo, que Deus é amor. Deus é amor, Deus é o coração, Deus é o amor, infinitamente amor. Se você erra e arrepende, pede perdão a Deus, com certeza Ele vai te perdoar. Com certeza. Só não pode ficar errando. Vai lá, erra, pede perdão, torna a errar de novo. Isso aí não é certo, né? Isso aí você já está fazendo brincadeira com Deus. A partir da hora que você pede perdão a Deus de coração, humilha, Deus põe paz no seu coração e ainda manda palavra convencendo você que Deus te perdoou. E nesse muito tempo eu ficava chorando, pedindo a Deus, ia deitar chorando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu tô tendo força para congregar mais não, me dá força, Senhor. Às vezes meu ex-marido ia em boteco assim, me chamava, acabava indo com ele. E eu chegava em casa, chorava, tava até entrando em depressão. Tinha vezes que eu dava vontade de me matar, porque eu arrependia tanto de ter ido. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí um dia eu decidi, orei a Deus e falei, Senhor, eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Do jeito que o Senhor quiser mudar a minha vida, eu aceito. Pra mim te servir,
com sinceridade e o Senhor me dá força, porque eu não aguento mais. Eu quero te servir com sinceridade. E do jeito que o Senhor quiser fazer para mim mudar, pode fazer, que eu deixo, pode pôr a mão do jeito que o Senhor quiser, que tá aberto meu coração para ti. E eu orei e pedi a Deus. E isso eu falei com ele, falei assim, a partir de hoje, eu não vou deixar de servir a Deus por causa sua. A partir de hoje, eu vou parar de ir num lugar com você que não agrada a Deus. Vou começar a servir a Deus sinceramente e jamais eu largar a Deus por causa sua. Na época ele ainda olhou pra mim com cara de deboche ainda, quer dizer assim, duvido. Pelo olho que ele olhou pra mim, ele falou assim, duvido. Mas eu vi que não era ele. Mas eu pedi a Deus força. A partir desse dia, nunca mais eu fui com ele. Comecei a congregar sério. Congregar sério, comecei a servir a Deus com sinceridade, sem brincadeira. Porque a gente, quando fica indo na igreja e indo para outros lugares, a gente tá brincando. A gente não tá levando a coisa a sério. Comecei a servir a Deus de verdade, certo mesmo. E esse dia, e aí comecei a clamar a Deus, falando com Deus que eu tava sofrendo, os meninos estavam sofrendo. Porque ele não ficava em casa, ficava, a partir do dia que eu falei que ia servir a Deus, não deixava Deus por causa dele, nunca ele começou a pisar na gente muito mais, a gente quase nem via dentro de casa. Ficava semanas e semanas, via uma vez na semana, vinha um final de semana em casa, dormia lá pro outro canto lá, falando que estava trabalhando, e chegava, mal cumprimentava ninguém. Eu não estava aguentando mais, comecei a clamar a Deus e falar, Senhor, se o Senhor fazer essa obra na minha vida, podia ser o que for, podia ter eu sofrer por causa daquela vida, se fosse material, mas eu não deixasse eu errar na espiritual, não. Me fortificasse espiritualmente. E foi dito e feito, irmão. Passou poucos dias, eu descobri uma das traições pior que ele tinha me feito. Ele sempre me traiu, mas essa foi... Tinha 1 ano e meio que eu estava com essa mulher e falou comigo que já estava apaixonada pela mulher. E ele chegou em mim e confessou tudo. Eu sofri, mas eu sofri, meus meninos sofreu. Minha menina teve dia de parar no hospital, eu levando ela correndo, porque ela sofreu muito, ela era muito agarrada nele, né? E eu falei, sempre que eu sofria, chorava, entrava, começava a ficar muito triste, eu lembrava do que eu falei com Deus, de tomar os caminhos do jeito, de forma à sua vontade, mas para mim, fortalecer em espírito. E foi assim que Deus me fez, gente. A partir desse dia, as irmandades, sem eu falar nada da minha vida para ninguém, as irmandades começaram a fazer visita aqui em casa, um atrás do outro, e vinha, cantava hino, e foi alegrando nós, foi alegrando, essa casa ficava só cheia de irmãos. E